Nossa Senhora da Penha, Mãe do nosso Salvador, atendei nossos pedidos, aceitai nosso louvor. Olá pessoal, recebemos o convite da página, Fé do RN, e com muita gratidão, com muita alegria, nos convidaram, para contarmos aqui um pouquinho da história da padroeira do município de Monte Alegre, Nossa Senhora da Penha. E aí, de antemão, eu vou esclarecer para vocês uma dualidade, que existe aqui desde o início da cidade, porque a história da devoção de Nossa Senhora da Penha se confunde com o início da cidade, com a história do município. Vejam bem, Nossa Senhora da Penha é um título de origem espanhola que existe, na história da igreja. Ela apareceu, ela se manifestou em cima de uma penha. A palavra penha indica monte, indica penhasco, A palavra penhasco é derivada no português castiço do termo penha. Então, uma penha é um penhasco. Como ela apareceu em um penhasco, ela ficou conhecida popularmente como Nossa Senhora da Penha. Enquanto que aqui em Monte Alegre aconteceu uma situação bem curiosa e bem engraçada. O fundador de Monte Alegre, Antônio Miranda da Silva, antes de vir desbravar as terras que deram origem à nossa cidade, ele morou, passou uma estadia de alguns anos, que a família não sabe, nem o livro da cidade registrou, não se tem essa informação, mas ele casou e foi morar um período de sua vida lá em Canguaretama. E Canguaretama tem o apelido de Penha. Até hoje os moradores mais antigos, se referem àquela cidade com essa alcunha carinhosa, de Penha. E nessa estadia, ele, numa caminhada matinal, achou, a imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário em estilo barroco. E a partir daí, ele guarda esta imagem, ficou viúvo, e como ele já tinha tido o primeiro filho, Juvino Miranda, ele vem, fundar Monte Alegre, sem saber que estava fundando uma cidade, mas ele vem desbravar estas terras, e quando é organizada o movimento para construir a primeira capela da cidade, ele vai e doa aquela santa. Sendo que tem um detalhe, ele não sabia que santa era. E as pessoas do lugar também não sabiam que santa era aquela. Então começaram a fazer uma associação, É Nossa Senhora que veio da Penha, se referindo a Canguaretama, A santa que veio da Penha. E por Nossa Senhora da Penha ficou. A primeira capela é datada de 5, Em 1905 essa primeira capela é construída. A localidade usou ela de 1905 até 1919, e em 1917 é iniciada a construção da matriz, De 15 a 17 é feita essa construção da atual igreja matriz. Novas imagens foram encomendadas da Europa, e a partir daí, em 1919, a matriz de Nossa Senhora da Penha é sagrada, é inaugurada, Então, assim, aqui é Nossa Senhora da Penha? Mas é neste sentido, de que é uma imagem que veio da Penha, e por Penha ficou. Nessa compra de imagens, feita em 19, foi introduzida uma imagem de Nossa Senhora da Penha, doada por seu Áureo Paiva, que foi uma grande liderança política aqui no nosso município, e por algum tempo ela foi utilizada, Anos mais tarde, quando foram revisitar a história do município, foi visto que não, por justiça, aquela imagem doada pelo fundador da cidade, que até hoje existe, até hoje é guardada, é conservada com todo zelo e carinho pela paróquia, ela deveria ser reintroduzida. Então já tem muitos anos que a imagem de Antônio Miranda, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que veio da Penha,
é utilizada na matriz de Nossa Senhora da Penha. Só sai em procissão, né? De alguns anos para cá se tem tido esse cuidado, né? Ela sai raríssimas vezes da igreja pelo valor histórico que tem. E é isso daí, né? E tá passando aí para vocês a foto de Antônio Miranda. Esse foi o homem, o fundador do Monte Alegre. Essa é a única foto que se tem notícia dele, tá certo? Muita coisa que é dito sobre Antônio Miranda é fruto da oralidade de seus parentes, inclusive Maria Miranda, que é sua neta, é uma grande colaboradora, né, em manter a memória viva de seu avô. Ano passado ela e toda a família apadrinharam o estandarte de Nossa Senhora da Penha, né? E essa é a penha francesa, tá certo? Essa é a penha dita francesa, dita espanhola, melhor dizendo, é a penha espanhola. Esta é a imagem doada por Antônio Miranda, a imagem de Nossa Senhora do Rosário que veio da penha. E essa segunda imagem, que foi introduzida por algum tempo aqui, é essa daqui, que foi doada por seu Áureo, tá certo? Aí tá passando a imagem do altar, que durante algum tempo o altar de Monte Alegre era assim, quando a missa ainda era tridentina, ainda era em latim, tá? Essa é uma foto raríssima que tem aí do padre rezando a missa. E podem notar que neste altar está a imagem de Nossa Senhora da Penha europeia, né? A Nossa Senhora da Penha que veio da Europa e que é a face mesmo, original de Nossa Senhora da Penha, que não tem nada a ver com Antônio Miranda. Mas o atual altar da Igreja Matriz é esse, né? E já de muitos anos que voltou-se a se usar a imagem de Nossa Senhora do Rosário que veio da Penha. Curiosamente, muita gente, quando eu conto essa história, diz assim: ô Pedro, mas todas as igrejas de Nossa Senhora da Penha, tradicionalmente, não são construídas em torno de um monte, em torno de uma penha, em torno de um penhasco? Será que não existe uma associação que naquele tempo tentaram associar o Monte dito Alegre, o Monte Alegre, a Nossa Senhora da Penha? Talvez. Eu particularmente não acredito nisso daí, porque se as pessoas não sabiam identificar Nossa Senhora do Rosário com Nossa Senhora da Penha, e antigamente a catequese dos fiéis era bem mais precária, antigamente os padres demoravam anos, né, muitas vezes meses, para poder chegar numa igreja e celebrar uma missa e daí dispensar os sacramentos. Então, assim, a formação dos fiéis era uma coisa bem reduzida, né? O nível de analfabetismo naquela época, acredito eu, que era bem maior. As coisas em si eram bem rudimentares. Então, eu particularmente não acredito que num primeiro momento tenha havido uma associação, né? A cidade de Monte Alegre, o centro de Monte Alegre é em cima de um monte, né? Por isso daí o nome da cidade explica-se, Monte Alegre. Então, assim, eu acredito que tenha havido o dedo da Divina Providência nisso daí, né? Que não só a igreja está em cima de um monte, como toda a cidade está, tá certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que Deus os favoreça. Nossa Senhora da Penha, Mãe do nosso Salvador, atendei nossos pedidos, aceitai nosso louvor. A bênção, a